Olá, bem-vindo de volta ao canal Área Inventiva. No episódio de hoje, vamos explorar o que acontece quando armas nucleares precisam ser transportadas. Em meio aos céus silenciosos, onde a velocidade e o silêncio se encontram, existe uma aeronave que desafia os limites do possível. Não é apenas uma máquina, mas um símbolo de poder, estratégia e mistério. O bombardeiro B-2 Spirit, um dos maiores marcos da aviação militar, combina design arrojado e tecnologia avançada. Sua estrutura em formato de asa voadora não só impressiona, mas também cumpre a função de driblar radares inimigos. A eficiência aerodinâmica permite um consumo de combustível reduzido, possibilitando voos intercontinentais sem reabastecimento. Por dentro, o conforto da tripulação é priorizado. Com sistemas altamente automatizados, apenas 2 pilotos operam a aeronave. Entre as missões, é possível revezar funções. Um pode monitorar enquanto o outro descansa ou até prepara um café. A capacidade de combate é um show à parte. Transportando até 18.144 quilos de armamentos, carrega desde bombas nucleares até mísseis de cruzeiro, como o AGM-129 ACM, famoso por sua precisão e furtividade. Equipado com tecnologia de ponta, possui um radar multimodo praticamente indetectável, GPS integrado e um sistema de navegação que acompanha o terreno com precisão. Mas o que realmente o destaca é a furtividade. Quase invisível para sistemas de defesa, o B-2 executa missões de alto risco como se fosse um fantasma. Com tamanha sofisticação, a pergunta que fica é: este é o auge da aviação militar ou apenas o prelúdio de algo ainda mais extraordinário? Sabia que uma única aeronave militar pode carregar mais de 18 mil quilos de munições? Esse peso monumental, que inclui desde bombas convencionais até armas nucleares, revela a grandiosidade do poderio aéreo moderno. Mas, em comparação com um gigante da aviação militar, a capacidade de carga pode quase dobrar, alcançando 34 mil quilos. Essa diferença impressiona não só pelo impacto visual, mas também pela eficiência técnica, com pontos de fixação externos e compartimentos internos projetados para máxima versatilidade. Entre os armamentos transportados, destacam-se bombas MK-84, bombas de fragmentação, minas e armamento nuclear. Cada missão estratégica demonstra a capacidade e flexibilidade dessas aeronaves, consolidando sua importância em operações militares ao longo das décadas. As diferenças entre os modelos B-1A e B-1B também são fascinantes. O B-1A, com entradas de ar variáveis e velocidade de 2.695 km por hora, permitia a ejeção de toda a tripulação em uma única cápsula. Já o B-1B, embora menos veloz, 1.531 km por hora, trouxe avanços como tecnologia de radar de última geração e sistemas individuais de ejeção. Com sistemas sofisticados de radar, interferência de sinais e alertas de defesa, esses bombardeiros não são apenas ferramentas de ataque, mas também obras-primas de proteção e estratégia. Até 1995, sua capacidade nuclear moldou a história da aviação militar, que continua evoluindo com tecnologias capazes de manter esses gigantes como ícones de inovação no campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, os céus tornaram-se palco de inovações tecnológicas sem precedentes. Antes que aviões especializados em armas nucleares fossem concebidos, aeronaves convencionais precisaram ser adaptadas para carregar o poder destrutivo de uma nova era. Entre elas, destacou-se o icônico B-29 Super Fortress. Com inovações avançadas para a época, o B-29 foi um marco da engenharia aeronáutica. Suas cabines pressurizadas proporcionavam maior conforto e eficiência para a tripulação em altitudes elevadas. Seu sistema defensivo contava com armas controladas remotamente e um inovador controle centralizado de fogo, garantindo proteção em missões perigosas. Além disso, sua velocidade máxima de 574 km por hora e capacidade de carga de 60.329 kg consolidaram sua supremacia nos ares. O projeto Silver Plate foi um divisor de águas. Ele adaptou o B-29 para carregar bombas nucleares, transformando-o no protagonista de um dos episódios mais impactantes da história, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki.
Mais do que um avião, o B-29 tornou-se símbolo de uma era marcada pela destruição sem precedentes e pelo início da corrida nuclear. Dos primórdios da aviação militar nuclear ao sofisticado arsenal stealth atual, a trajetória dos bombardeiros revela o impacto da tecnologia na guerra. Cada modelo conta uma história, e o B-29 foi o primeiro capítulo dessa narrativa que mudou o mundo para sempre. Nas estradas comuns, caminhões aparentemente rotineiros podem esconder um dos segredos mais bem guardados do mundo: o transporte de armas nucleares. Um processo envolto em mistério, segurança máxima e estratégias impecáveis. Esses transportes não são apenas caminhões isolados. Eles fazem parte de comboios cuidadosamente estruturados, onde cada veículo desempenha um papel essencial. Há carros militares para escolta, equipes de bombeiros, policiais, suporte técnico e até veículos de recuperação. No centro de tudo, o transporte principal, discreto, mas incrivelmente protegido. Mas não pense que isso é igual em todos os lugares. No Reino Unido, por exemplo, parte desses comboios é de conhecimento público, enquanto em outros países, tudo acontece sob camadas de sigilo. Por que tamanha precaução? Simples. Essas operações lidam com manutenção, armazenamento e até testes dessas armas, atividades que demandam segurança extrema e minimizam riscos de acidentes ou ataques. E sabia que esses transportes acontecem com mais frequência do que imaginamos? No Reino Unido são vistos regularmente. E a população geralmente só descobre depois que o comboio já passou. Um reflexo de como o mundo convive com uma tecnologia tão poderosa, escondida à vista de todos. Então, da próxima vez que cruzar com um caminhão, pode ser que ele esteja carregando algo muito mais impressionante do que parece. Afinal, o que não vemos é tão intrigante quanto o que está diante de nós. Cruzando uma rodovia, um caminhão aparentemente comum pode esconder o transporte de armas nucleares. Essa estratégia de disfarce é crucial para garantir a segurança, dificultando ações de espionagem ou sabotagem. No entanto, em algumas situações, o tamanho e o formato específico desses veículos acabam revelando sua verdadeira função, destacando a complexidade dessa operação logística. Para que um sistema nuclear funcione, 6 tipos de veículos desempenham papéis indispensáveis. Entre eles, destacam-se o veículo de lançamento, responsável por armazenar, transportar e disparar mísseis, e o veículo com guindaste, que realiza a carga e descarga dos armamentos. Esses equipamentos operam em conjunto com outros veículos de comando e manutenção para garantir a eficiência do sistema. O transporte de mísseis requer o uso de tecnologia de ponta. Ferramentas especializadas garantem segurança e precisão no manejo, enquanto veículos de suporte realizam reparos e ajustes necessários diretamente no campo. Os sistemas nucleares contam com 2 tipos principais de mísseis: os quase balísticos, capazes de atingir velocidades superiores a 8.000 km/h, e os de cruzeiro, que são mais lentos, mas compensam pela extrema precisão. Ambos são projetados para se adaptar a diferentes cenários de combate, ampliando sua eficácia. Por trás de toda essa tecnologia está a ameaça assustadora de armas nucleares de até 50 quilotons, com capacidade de destruir cidades inteiras. Esses dispositivos representam um desafio ético e político que continua a assombrar o cenário geopolítico mundial. A Rússia possui sistemas de mísseis móveis tão avançados que podem desaparecer do radar, mesmo em terrenos desafiadores. Esses veículos são muito mais do que transportadores de mísseis. Eles representam o auge da estratégia militar e da engenharia. Hoje, vamos entender o que torna essas máquinas verdadeiros trunfos na segurança nacional. Os sistemas móveis russos são projetados para carregar mísseis balísticos intercontinentais equipados com até 4 ogivas termonucleares, cada uma com capacidade de 300 quilotons. Mas o que realmente impressiona é a mobilidade. Enquanto sistemas fixos são alvos fáceis, os veículos móveis são difíceis de rastrear, graças à habilidade de operar em estradas de terra e regiões remotas. Essa frota não funciona sozinha.
Ela é acompanhada por veículos de suporte que protegem e confundem o inimigo. Simuladores térmicos, despistes e caminhões vazios criam uma rede de falsos alvos que dificultam qualquer tentativa de rastreamento por satélites ou drones. Além disso, os engenheiros russos desenvolveram tecnologias de camuflagem térmica, transformando esses sistemas em verdadeiras armas invisíveis. A capacidade de simular sinais de calor e criar padrões falsos engana até mesmo as ferramentas de vigilância mais avançadas. Enquanto outras nações tentam desenvolver sistemas similares, o nível de mobilidade, estratégia e inovação alcançado pela Rússia coloca seus mísseis móveis em uma posição única, garantindo sua eficácia tanto na defesa quanto no ataque. Nas profundezas do oceano, esconde-se uma máquina que redefine o equilíbrio de poder mundial. O submarino nuclear não apenas domina os mares, mas carrega consigo a capacidade de alterar o destino de nações inteiras. Com um reator de 190 megawatts, essa máquina tem uma resistência incomparável, navegando por meses sem emergir. É como se o oceano fosse sua casa permanente, alimentado por uma fonte de energia praticamente inesgotável. O arsenal é igualmente impressionante. 32 mísseis, incluindo modelos como o Calibre e o X-101, podem ser equipados com ogivas nucleares, formando uma ameaça que nenhum inimigo ousa ignorar. Em tempos de guerra, o submarino nuclear é a definição de destruição silenciosa. Mas o que torna essa tecnologia ainda mais assustadora é sua furtividade. Graças a ligas especiais e design avançado, ele pode permanecer indetectável. Em 2018, por exemplo, um desses gigantes percorreu o Oceano Atlântico por semanas sem ser localizado, deixando especialistas perplexos. Por trás dessa máquina, 90 operadores altamente treinados enfrentam a missão de controlar esse verdadeiro monstro subaquático, resultado de décadas de avanços tecnológicos e investimento militar. Mais do que uma arma, o submarino nuclear é um símbolo de poder estratégico. Ele não apenas projeta força, mas também impõe respeito, garantindo que os oceanos continuem sendo palco de uma guerra fria tecnológica. Qual será o próximo passo nessa corrida silenciosa? Pode uma arma ser tão poderosa a ponto de mudar o rumo da história e, ao mesmo tempo, ser completamente invisível? Assim são os submarinos da classe Virginia, conhecidos como os verdadeiros fantasmas do mar. Vamos explorar como essas máquinas são capazes de navegar nas profundezas silenciosas, alterando o equilíbrio militar global. Inspirado no estado norte-americano da Virgínia, com sua rica história e paisagens marcantes, o nome carrega um simbolismo de força e resiliência. Assim como o estado, esses submarinos são imponentes e estratégicos, capazes de operações inimagináveis. Alimentados por energia nuclear, eles podem permanecer submersos por longos períodos, movendo-se de forma quase imperceptível graças a tecnologias avançadas de furtividade. Revestimentos que abafam ruídos, hélices encapsuladas e isolamento especial garantem que permaneçam indetectáveis até pelos sonares mais modernos. E no lugar dos tradicionais periscópios, câmeras telescópicas conectadas por fibra óptica ampliam a visão sem comprometer a segurança. Equipados com sistemas de ponta, como sonares esféricos e sensores infravermelhos, são projetados para operar com precisão cirúrgica. Além disso, seus lançadores de mísseis em formato de revólver os transformam em plataformas de ataque extremamente destrutivas. Mais do que máquinas de guerra, os submarinos da classe Virginia representam um equilíbrio frágil entre proteção e ameaça. Enquanto patrulham nossos oceanos, a pergunta persiste: estamos protegidos ou apenas convivendo com um poder que nunca controlaremos por completo? Em um mundo onde contêineres de carga passam despercebidos nos portos e rodovias, um sistema chamado Club K transforma essa rotina em uma ameaça potencial. Com a aparência de um simples container, ele carrega um poder de destruição inimaginável, capaz de mudar a lógica da segurança global. E se o próximo ataque viesse de algo que ninguém suspeitaria? O Club K é uma invenção que redefine a estratégia militar. Ele disfarça mísseis de cruzeiro em contêineres comuns, aproveitando a infraestrutura global de transporte. Não se trata de ficção. Essa tecnologia já existe e opera com precisão impressionante. Dentro dele, 4 mísseis Caliber podem ser equipados com ogivas nucleares, acompanhados por sistemas de navegação, controle de fogo e até fontes de energia independentes.
Sua maior arma é a mobilidade. Pode ser transportado por navios, caminhões ou trens e ativado de qualquer lugar, tornando-o indetectável em meio a milhões de contêineres. Isso cria um desafio sem precedentes para a segurança internacional. Como prever uma ameaça que parece parte do cotidiano? Esse tipo de inovação levanta questões éticas e estratégicas. Como equilibrar avanços tecnológicos com o risco de destruição? O Club K não é apenas uma arma, ele é um símbolo de como o futuro da guerra pode se esconder nos detalhes mais comuns. O mundo está preparado para enfrentar esse desafio? Já viu um caminhão gigante cruzando a estrada e pensou: o que será que ele carrega? Em algumas rodovias dos Estados Unidos, a resposta é algo de arrepiar: mísseis nucleares intercontinentais. Esses gigantes sobre rodas são parte de uma operação militar extremamente estratégica e cheia de mistérios. Vamos entender como isso funciona. Nos ICBM, mísseis balísticos intercontinentais, os famosos ICBMs, são transportados em trailers de 20 metros de comprimento e 4 metros de altura. Projetados originalmente para o sistema Minuteman I, esses veículos têm capacidade para armazenar mais de 230 mil litros de volume, garantindo que os mísseis cheguem intactos aos seus destinos. Com o avanço tecnológico, os mísseis evoluíram e os veículos também. Agora, são equipados com sistemas hidráulicos que levantam o armazenamento para colocar o míssil na posição vertical. Além disso, os contêineres podem ser removidos, permitindo transportes independentes quando necessário. Mas por que os Estados Unidos investem tanto nesse tipo de logística? Simples: segurança. Manter os mísseis em constante movimento dificulta a localização por adversários e garante resposta rápida em emergências. Cada viagem é planejada com precisão, combinando estratégia militar e alta tecnologia. Esses trailers não são apenas transportadores, são parte vital da infraestrutura militar, conectando o transporte às bases de lançamento. São máquinas que, em silêncio, carregam não apenas mísseis, mas o peso da segurança nacional americana. Fascinante, não é? Na década de 80, durante os anos mais tensos da Guerra Fria, um projeto surpreendente tomou forma nos Estados Unidos. Trens projetados para transportar mísseis balísticos intercontinentais. Esses gigantes de aço combinavam tecnologia avançada e estratégia militar, sendo uma resposta criativa à ameaça nuclear da época. Esses trens eram verdadeiras fortalezas sobre trilhos, com locomotivas potentes, vagões de controle, tanques de combustível e os impressionantes carros de lançamento de 27 metros e quase 250 toneladas. Eles carregavam todo o necessário para operações rápidas e precisas. Mas quem controlava essa engenharia complexa? Uma tripulação de 42 pessoas, composta por oficiais, engenheiros, técnicos e policiais, trabalhava em perfeita sincronia para garantir o funcionamento e a segurança dessa operação. O plano era simples: mobilidade significava imprevisibilidade. Com os trens constantemente em movimento, seria quase impossível para inimigos localizar ou neutralizar os mísseis. Contudo, à medida que as tensões entre as superpotências diminuíram, os altos custos e os desafios logísticos fizeram o projeto ser arquivado. Hoje, o único carro de lançamento restante está em exposição no Museu da Força Aérea do Zimbábue, um testemunho silencioso de uma era marcada pela corrida armamentista. Apesar de abandonado, o conceito de defesa móvel ainda desperta debates. Será que, em tempos modernos, uma ideia tão ousada poderia voltar a ganhar força? Essa é uma história que nos faz refletir sobre os caminhos da tecnologia e da estratégia militar. E assim concluímos mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e, se ainda não for inscrito, aproveite este momento para se juntar à nossa comunidade. Assim, você garante que não vai perder os próximos conteúdos incríveis que estamos preparando para você. Agradeço de coração por sua presença e apoio e nos vemos novamente muito em breve.